Muito obrigada, Sandra Araújo, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa, e hoje vamos falar da Europa. A Sandra é coordenadora nacional da estratégia, é coordenadora da Estratégia Nacional contra a Pobreza e tem uma longa experiência europeia, exatamente na rede europeia de combate à pobreza. E, portanto, sabe bem de qual é a dimensão europeia do fenómeno de pobreza e das ações que a União Europeia tem desenvolvido no sentido de reduzir a pobreza na União Europeia. Mas eu vou começar pelo Fórum do Porto, ou pela Cimeira do Porto. Durante a presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, realizou-se a Cimeira do Porto, a Cimeira Social do Porto. Porque é que esta cimeira foi importante e não foi mais uma, digamos, porque fixou objetivos quantitativos e adotou um plano de ação, os líderes europeus adotaram um plano de ação de luta contra a pobreza. Tinha várias dimensões e uma delas era exatamente o combate à pobreza. 2 anos depois, agora há umas semanas, realizou-se o Fórum do Porto e até se entendeu que este fórum devia ser regular, no sentido de podermos monitorizar, podermos acompanhar como é que evolui a pobreza na União Europeia, ou melhor, como é que se reduz ou se está a ser reduzida a pobreza na União Europeia. E, portanto, a minha questão é como é que Portugal tem contribuído para este objetivo de retirar 10 milhões de cidadãos da pobreza ou do risco de pobreza. Muito bem. Antes de mais, também agradecer, Margarida, pelo convite que me fez para estar aqui hoje nesta conversa, que será seguramente interessante, pelo menos para mim será, obviamente. Em relação à questão que coloca, esta cimeira que aconteceu agora no Porto, pela segunda vez, 2 anos depois, de facto, de ter sido apresentado o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e que aconteceu no âmbito da presidência portuguesa, resulta num grande compromisso político de alto nível, não é? A nível das instituições europeias, que era absolutamente, na minha opinião, necessário, depois podemos falar um bocadinho para trás, face ao fenómeno de pobreza e de exclusão social nos Estados-membros e em toda a Europa, atendendo a crises que tivemos, nomeadamente, estou a falar, por exemplo, o Pilar foi proclamado em novembro de 2017. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar Europeu. Durante a presidência sueca. Exatamente. O Pilar nessa altura foi proclamado e o plano de ação só foi, de facto, tornado conhecido e apresentado em 2021 durante a presidência portuguesa, e a presidência portuguesa, convém dizê-lo, foi muito proativa na necessidade de garantirmos novamente os direitos sociais a nível da União Europeia. E, portanto, eu acredito que houve o trio de presidências, mas naturalmente a presidência portuguesa assumiu isso como um pilar importante da dimensão social europeia da Europa. Agora, este novo encontro, 2 anos depois, era para fazer um balanço, fazer uma avaliação do progresso, das conquistas e dos desafios que temos, porque a pobreza é um fenómeno dinâmico, isto nunca... temos que estar constantemente a observar e olhar, porque são vários os desafios que nós temos para enfrentar este grande problema que é mundial, mas pronto, no contexto europeu também são quase 95 milhões de cidadãos europeus que estão abaixo do limiar de pobreza. Em Portugal também temos uma taxa muito significativa e muito expressiva de pessoas em situação de pobreza e, portanto, esta cimeira, novamente no Porto, já não no âmbito da presidência portuguesa, mas porque Portugal assumiu aqui este compromisso de fazer a tal monitorização do progresso do Pilar. E acho que o nosso país tem, de facto, no contexto da União Europeia, tem sido um daqueles países que tem sido mais proativo, na verdade, na necessidade de haver uma convergência, e a Sandra sabe do que está a falar, porque tem uma experiência importante na rede europeia, desde há alguns anos esta parte. É sim, pois eu tenho
quase 3 décadas para trás, quando eu comecei a trabalhar. Aliás, eu comecei a trabalhar num projeto de luta contra a pobreza, no tempo dos projetos de luta contra a pobreza, em 1994, na zona do Centro Histórico de Gaia. Tive 2 anos do início da minha atividade profissional como técnica de um projeto de luta contra a pobreza, e depois ingressei, isto em 92, em 94 ingressei na Rede Europeia Antipobreza, que também tinha sido criada há poucos anos, pronto, num contexto também muito especial, a adesão à União Europeia em 86, depois também houve um apelo na altura de Jacques Delors para as organizações da sociedade civil se organizarem ao nível dos Estados-membros para conhecerem melhor os fenómenos de pobreza e de exclusão social a nível europeu e a nível nacional também, porque havia um enorme desconhecimento sobre estes temas e não estava seguramente na agenda, o tema da pobreza não estava seguramente na agenda nem na nacional nem na agenda europeia, e portanto houve ali um desafio às organizações não governamentais para se constituírem enquanto uma rede que pudesse ser forte e que pudesse ser uma voz ativa na defesa dos direitos e dos valores da própria União Europeia. E a rede constitui-se em 91, depois são dados passos em vários Estados-membros para se constituírem redes nacionais. Esse processo foi feito paulatinamente, pronto, com as suas fragilidades, porque nem todas... E depois, ao ano europeu... o ano europeu de luta 2010. 2010, exatamente. Foi um saudoso ano, porque eu já estava na rede há alguns anos, e foi um ano extraordinário do ponto de vista de grande mobilização de todos os parceiros sociais, de toda a sociedade civil em torno deste projeto. Eu lembro-me que na altura a instituição onde nós estávamos, nós candidatámos 18 projetos em todo o território nacional e mobilizámos muitíssimos parceiros de todos os níveis, desde a educação a todas as áreas, e foi e também já nessa altura fazíamos, esse também foi sempre o grande objetivo da rede, da qual fazia parte, não é? Europeia, a grande ambição de haver algum lobby e influência política em torno do tema da pobreza, por as questões da pobreza na agenda política. Exato. E para que fosse assumida esse compromisso ao nível de todos os Estados-membros, a luta por uma estratégia europeia de combate à pobreza, que ainda não está perdida, ainda temos um pilar e já vamos falar sobre ele e sobre a importância de termos este pilar. Mas o objetivo dos anos europeus é esse mesmo, é no ano europeu de luta contra a pobreza, desenvolver projetos e colocar o tema na agenda e na agenda europeia. Ou seja, o tema não se esgota nesse ano. O objetivo é fazer um balanço, e isto acontece com todos os anos, da juventude, das competências, etc., fazer um balanço do ano europeu e colocar aquilo que são, digamos, as ambições que saem do ano europeu na agenda política europeia nos anos que seguem. Exatamente. E nós tivemos sucessivamente, nas últimas décadas, sempre muito trabalho de acompanhamento político, a rede, estou a falar agora enquanto rede europeia, a rede europeia junto do Parlamento, junto da própria Comissão Europeia, e depois cada rede nacional junto do seu Parlamento Nacional e junto das instituições, fazer esse trabalho de tornar visível o fenómeno, conhecer o fenómeno, compreender o fenómeno e defender, no fundo, melhores políticas públicas e com políticas mais eficazes na área do combate à pobreza. E fizemos isto ao longo de décadas. Tivemos uma estratégia de Lisboa, para a qual nós também trabalhámos muito para que esta estratégia de Lisboa, de onde saem os PNAEs, os Planos Nacionais de Ação para a Inclusão. Por alguma coisa se chamou Estratégia de Lisboa, exatamente, porque foi acordada em Lisboa na exatamente. presidência de 2000. Sem dúvida, pronto, e já nessa altura recordo como, pronto, eu estava do lado da sociedade civil, naturalmente, mas recordo todos os passos que fizemos. Na altura também se foi aprovada a Carta dos Direitos Fundamentais. Exatamente, com António Vitorino. Exatamente, toda a discussão em torno dessa agenda, inclusivamente tentávamos criar um fórum não governamental a nível nacional para influenciar também a agenda nacional e a agenda política europeia. Muito trabalho, muita concertação, muito acompanhamento, pronto. Depois a estratégia, tivemos os PNAEs, os Planos Nacionais. Os Planos Nacionais de Ação para a Inclusão, tivemos 4 gerações, creio que 4 ou 5 gerações, elas eram bianuais. Havia dentro do PNAE, a instituição, a Rede Europeia Antipobreza, esteve muito comprometida com os Planos Nacionais de Ação, no sentido de
da mobilização de todos os interlocutores e de todos os stakeholders, como se diz agora, a necessidade das pessoas de tornar transparente, por um lado, a necessidade de atualizar diagnósticos e do conhecimento. Por outro lado, a capacitação e a formação de quem está no terreno a trabalhar diretamente com estas matérias. E, por fim, a dimensão também de... A pressão junto dos serviços públicos e das instituições, no sentido de legislarem. Exatamente, essa dimensão foi muito importante e foi esse o trabalho em que nós nos focámos sempre. Depois, a meio termo, ali em 2005, há a revisão da Estratégia de Lisboa, a parte da social perde ali um bocadinho de força, não é? Na Comissão Barroso. Exatamente, com a Comissão Barroso. Houve ali surge a Estratégia de Inclusão Ativa, que inclusivamente com aquela tónica de condicionar a inclusão que tinha que ser mesmo ativa, aquela dimensão mais... no sentido de condicionar o acesso ao direito. Sim. E, portanto, houve ali algumas limitações, recordo-me disso, pronto, e a Estratégia de Lisboa, mesmo os penais que deram... os penais foram muito importantes para quem trabalhou no contexto, mas ainda assim não conseguiram, na minha perspectiva, mudar algo que se pretende mudar agora com esta estratégia, vamos ver se consegue ou não, espero bem que sim, que é o cruzamento, a interpenetração entre políticas económicas e políticas sociais, esta combinação virtuosa, e em que a dimensão social tem o mesmo peso que a política económica, e, portanto... Nós agora estamos na revisão das regras de governação económica, temos vindo a insistir há muitos anos, e os socialistas há muitos anos que insistem nisso, da necessidade de valorizar a dimensão social no exercício, no chamado semestre europeu, ou seja, no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Claro. E agora que se prevêem a revisão das regras, temos uma proposta da Comissão em cima da mesa, estamos a insistir no sentido exatamente de valorizar a dimensão social e ter em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Essa foi uma luta de há muitos anos, não é? Esta dimensão do Triângulo de Lisboa e a importância da... Depois, a seguir, na sequência, vem a crise, aquela crise de 2008, uma crise que tem um impacto muito forte em todos os Estados-membros. Sim, é geradora de grandes desigualdades e de fenómenos de pobreza muito... E, aliás, num período crítico para todos os cidadãos europeus e para os portugueses em particular, um dos países da Troika, foi um período em que se assistiu a um grande recuo do ponto de vista de direitos sociais. E, portanto, foi um período muito difícil, que teve sequelas durante os anos seguintes, e nessa altura, em 2000, pronto, já com a Estratégia Europa 2020, já com outro frame, já com uma ambição novamente renovada, com objetivos que foram... Os objetivos da Europa 2020, que foram definidos a nível europeu, mas que depois, com o contexto da crise, perdeu-se muita força. Eu acho que a estratégia ficou comprometida com essa crise de 2009, 2013 e na verdade... havia ambição, mas quando se contabilizava, havia uma meta de reduzir a pobreza em X milhões, 20 milhões, creio eu, mas quando se contabilizaram os contributos... E agora, na Cimeira do Porto, eu disse 10 milhões, mas são 15 milhões. São 15 milhões do Pilar Europeu, exatamente, é isso mesmo. Eu era para corrigir, mas ainda bem que voltou lá. Nessa altura, ainda na Estratégia de Europa 2020, havia essa ambição, também os Estados-membros tinham que se comprometer. Mas quando foram feitas as contas, percebeu-se que o compromisso dos Estados-membros era muito abaixo daquilo que tinha sido traçado. E daí surgir depois, já em 2017, a proclamação do Pilar Europeu, porque eu acho que resulta um bocadinho também das aprendizagens, das lições da crise, fundo da crise profunda que a Europa viveu e das consequências que ela teve e da forma como também se enfrentou essa crise, não é? Com as políticas de austeridade. E que hoje, claramente, se percebe que foram geradoras de grandes desigualdades. E, de facto, a Cimeira de Gotemburgo, na presidência sueca, em que é adotado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de certa forma marca uma inversão
na questão dos direitos sociais, de retomar os direitos sociais, porque é de retomar que nós estamos a falar, não é sequer de progressos nos direitos sociais, é retomar direitos perdidos e, de certa forma, avançar na luta contra as desigualdades e contra a pobreza. E que tinha uma portuguesa como relatora do Pilar Europeu, Maria João Rodrigues. Maria João Rodrigues. Maria João Rodrigues era a deputada relatora. Exatamente, a relatora, era Maria João. E nessa altura nós acompanhámos muito, percebemos que o Pilar Europeu pronto, é uma enorme ambição, é uma renovada naturalmente, como disse, não acrescenta grandes, mas dá orientações, a um bom guia para os Estados-membros. Não acrescenta grandes relativamente a direitos já adquiridos e que, entretanto, tinham sido desvalorizados. É isso mesmo, pronto. Mas é um excelente guia, 20 princípios, 20 direitos, 20 princípios que estão ali estipulados e que todos os Estados-membros devem seguir como orientação para o desenho das suas políticas públicas nacionais. E foi um bocadinho com esse framework que surge a Estratégia Nacional, com muito trabalho também que já era feito aqui a nível nacional, até pelas organizações da sociedade civil, que identificavam a necessidade de Portugal ter uma estratégia nacional em vez de políticas de natureza, exatamente, de natureza até mais paliativa ou remediativa e até com características avulsas. Ter um plano estratégico, uma estratégia nacional e desenhar uma missão. Pronto. E a estratégia surge num contexto também, Portugal, naturalmente, o governo português naturalmente assumiu isso como uma prioridade política. Inicialmente teve uma comissão técnica que elaborou a proposta que depois dá origem à resolução do Conselho de Ministros que cria a própria estratégia, que foi publicada em dezembro de 2021. Essa comissão técnica foi constituída por pessoas que há muitos anos também acompanham estes temas, desde investigadores. Gente também de vários ministérios. Completamente, portanto, exatamente, havia essa pluridisciplinaridade também. E digamos quais são os pilares-chave dessa estratégia? Desta estratégia. A estratégia tem 6 grandes eixos de intervenção. Ela tem basicamente, ela está sustentada na garantia dos direitos sociais. Esse é o grande, e de termos uma política efetiva de combate à pobreza para Portugal. Pronto. E então, ela estrutura-se em 6 eixos de intervenção. O primeiro eixo de intervenção olha particularmente para as questões da pobreza das crianças. É o eixo que está centrado, mas as crianças estão inseridas em famílias e, portanto, é preciso garantir que as famílias que têm crianças têm condições para que as crianças possam desenvolver-se de uma forma saudável. E, portanto, o primeiro eixo está focado em interromper ciclos intergeracionais da pobreza, na garantia de respostas sociais e de educação, sobretudo uma educação inclusiva e de qualidade, com um olhar particular e diferenciado para algumas categorias de crianças, especificamente, nomeadamente as crianças migrantes, por exemplo, mas também as crianças com deficiências, pronto, têm assim um olhar, embora a estratégia seja universal, depois tem olhares diferenciados para públicos que estão particularmente vulneráveis, portanto, discrimina positivamente alguns grupos e, portanto, eles são devidamente atendidos e há preocupações acrescidas com essa dimensão. Depois tem também uma dimensão importante que tem a ver com o reforço da proteção social, nomeadamente, recentemente, Portugal lançou a regulamentação da Garantia Europeia para a Infância, com o Plano de Ação da Garantia para a Infância, com uma prestação também que é atribuída para as crianças que estão em situação de pobreza extrema, que já foi tornada, está em vigência muito recentemente. Há majorações de abonos, pronto, há toda uma dimensão monetária de proteção que está, mas há, para além disso, a garantia do direito à saúde, com grandes investimentos também que vão ser feitos e até com o apoio também do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, com preocupações acrescidas com o acesso a cuidados de saúde oral, com cuidados de saúde mental, com investimentos importantes que são necessários na dimensão do acompanhamento psicossocial e também das questões da saúde mental e na infância e na adolescência, que são verdadeiramente preocupantes e que precisamos de olhar para elas com
outro olhar e com investimento, não é? Com recursos e com investimento. Isso está devidamente sinalizado no diagnóstico e estamos a tentar canalizar no âmbito da estratégia financiamentos que estão previstos no PRR para fazer esses investimentos. Depois é também a dimensão da habitação, é uma também das preocupações, naturalmente a garantia de condições dignas de habitação. Pronto. Está a colocar a questão da habitação e imediatamente eu colocaria a questão da pobreza energética. Sim. Que é um conceito, digamos, que está bem definido. Completamente, neste momento, e ainda mais no contexto que estamos a viver. Exatamente, que se agravou com o aumento do preço da energia. Eu vou falar da pobreza energética muito brevemente para retornar o raciocínio, certo, mas em relação à pobreza energética, efetivamente a pobreza energética, Portugal é também um país em que a taxa de pobreza energética é muito parecida à taxa de pobreza, portanto é bastante elevada também. E além de mais até pode estar se calhar até subestimada, na verdade, porque os problemas neste momento tomam ainda outra expressão na medida em que temos o aumento dos preços de energia e, portanto, Portugal está a desenhar uma estratégia de combate à pobreza energética também, que vai decorrer em paralelo com a estratégia de combate à pobreza. Também tem e que uma vai dimensão ter, no PRR. Exatamente, e que vai ter interseções com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, naturalmente. Dentro da Estratégia de Combate à Pobreza, há medidas específicas que têm a ver com as questões mais desde intervenções nos edifícios, que estão previstos também com investimentos PRRs, a tarifa social de energia é também uma das dimensões que estão previstas, portanto há ali uma participação do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Mas permita-me que lhe diga, nós temos um grupo de trabalho no Parlamento Europeu que acompanha a execução dos PRRs em todos os Estados-membros da União Europeia. E ainda a semana passada tivemos uma audição com a Comissão Europeia que apresentou, digamos, o estado da arte nos 27 e deu como bom exemplo a estratégia portuguesa de luta contra a pobreza energética. Fico muito contente, muito Exatamente. bem. Por acaso tive a semana passada a reunião com o Ministério do Ambiente e Ação Climática, precisamente para vermos as interseções entre que é também um dos meus papéis neste momento. Portugal tem várias estratégias neste momento em vigor, e a estratégia de combate à pobreza tem que dialogar construtivamente com todas as outras estratégias que estão em curso, e temos que alinhar os objetivos e definir bem as nossas metas e percebermos para onde é que vamos. Portanto, tem que fazer essa coordenação interministerial. Completamente. E depois temos que ter um bom sistema, como dizia bem, um bom sistema de indicadores que nos permita uma monitorização verdadeira da estratégia, sendo que eu estou verdadeiramente preocupada, para além daqueles indicadores habituais, aqueles indicadores de natureza mais qualitativos que nos possam permitir efetivamente a mudança na vida das pessoas. Até que ponto é que esta estratégia vai ou não vai ajudar a resolver o problema do cidadão que está e que precisa efetivamente de ter esperança. É disso tudo que se trata. Voltamos aos valores da União Europeia, não é? Voltamos, regressamos à nossa base. As pessoas têm que estar no centro. Isto só faz sentido se as pessoas estiverem, de facto, no centro da política e no centro da economia. É para isso. Mas a Sandra, que teve uma experiência na União Europeia, na rede europeia, portanto, como participante nessa rede europeia, do lado da sociedade civil, tive essa experiência ao longo de vários anos. Como é que vê hoje, eu diria, a influência dessa estratégia europeia nas políticas nacionais? Sim. Porque eu acho que a Sandra foi muito clara até agora, em que, de certa forma, responsabiliza duas dimensões, a dimensão sociedade civil e a dimensão governo e instituições. Sim. Portanto, como é que vê, digamos, a influência da União Europeia no desenho das estratégias? Eu vejo como muito positivo. Eu acho que há muitos indicadores, muitas iniciativas que influenciaram muito positivamente políticas nacionais e que até deixaram testemunho, e que neste momento o próprio pilar, ele é, como dizia, completamente inspirador para a montagem e a arquitetura da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Todos os princípios do pilar estão ali vertidos. A estratégia ela tem na resolução 137 medidas, mas na verdade vai ter mais, porque face à conjuntura atual e neste diálogo que se está a construir com as diferentes áreas governativas, há necessidade de incorporarmos novas medidas que não tínhamos previsto, até precisamente pelas questões da habitação, um tema que
um tema muito complicado. Que o PRR também tem um montante significativo para apoiar as políticas de habitação. Sim, temos grandes investimentos previstos, nomeadamente 2,7 mil milhões, que foi acrescido agora com a revisão. Uma revisão, pronto, tinha sido feito um diagnóstico, um levantamento pelo IRU em 2018, através dos municípios, para fazer um levantamento das necessidades habitacionais dos municípios, na altura apontava para um determinado número, e há previsto um investimento de intervenção em 26, intervenções para criar 26 mil novas habitações, e investimentos bastante significativos que têm que ser concretizados. Mas, paralelamente a isso, para além daquilo que precisamos de construir do parque habitacional público, temos um parque habitacional público bastante aquém daquilo que é necessário, temos toda uma nova realidade, e é essa que o Ministério da Habitação lançou agora o programa Mais Habitação, exatamente para tentar dirimir e corrigir e mitigar necessidades adicionais que estamos todos a viver. Mas isto para dizer, respondendo à sua pergunta, eu creio que o pilar europeu não é o único. Temos os objetivos da Agenda 2030, que também é outro instrumento muito importante, e que até ao nível político, mas também ao nível municipal, tem havido grandes alinhamentos e compromissos com os objetivos da Agenda 2030. Também é altamente inspirador e, como diz, mobiliza toda a gente. E com o pilar europeu é exatamente a mesma coisa, e com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. É uma estratégia do governo, sem dúvida, mas eu tenho a consciência que ela só poderá ser efetiva se for uma estratégia de todos nós, de toda a sociedade, se todos a assumirmos como nossa. E porque a pobreza diz respeito a todos nós também, é um problema de sociedade. E essa, de facto, é o exercício da alavancagem da estratégia que eu quero construir, naturalmente, que as pessoas percebam que eu não posso prescindir de ninguém para uma operação tão importante quanto esta. E neste momento estamos a fazer alinhamentos, depois há bocado interrompi o raciocínio. O eixo do eixo tem a ver com as transições entre a educação e o mercado de trabalho, que é um problema. Os jovens hoje em dia, como sabe, para além de terem a questão do emprego, do acesso ao emprego, a questão da precariedade laboral, pronto, temos um problema que está diagnosticado e precisamos de intervir nesse nível, e portanto a estratégia tem ali alguns programas, robustecer alguns programas que já existiam e olhar também com um olhar também diferenciado para determinados públicos mais afastados do mercado de trabalho. Há grandes investimentos também no âmbito do PRR, mas também do PT 2030, que neste momento estão a ser direcionados para elevar as qualificações dos portugueses, porque independentemente dos ganhos das últimas décadas, a verdade é que ainda temos, e no contexto das transições, das duplas transições, da dupla transição, clima e digital, completamente, torna-se ainda mais necessário. Por isso é que eu lhe dizia, isto é muito dinâmico. Nós temos que estar constantemente a atualizar diagnósticos e a corrigir efetivamente, às vezes desenham-se políticas que estão bem intencionadas e que depois não se conseguem, na prática, ter os resultados que nós gostaríamos, e por isso também é tão importante ouvirmos quem está no terreno e as pessoas que, em última análise, são os beneficiários das políticas, para percebermos como é que podemos melhorar, e é esse processo de diálogo que tem que ser mesmo construído. O terceiro objetivo, ou melhor, o terceiro eixo da estratégia tem a ver com o eixo do emprego, do trabalho. Nós temos também em Portugal uma taxa de trabalhadores, crescente de trabalhadores que são pobres, e é uma taxa bastante significativa. E a agenda do trabalho digno também pode contribuir significativamente. Vai contribuir, eu estou segura que irá contribuir. E o quarto objetivo? O quarto tem a ver com as políticas sociais e políticas públicas, tem a ver, por exemplo, com o programa da rede social, com as questões de revisão do rendimento social de inserção, com as questões que está neste momento e está no programa do Governo, um estudo sobre uma prestação social única, que está neste momento, que aliás foi anunciado agora na Cimeira. Exatamente, o Governo está a fazer esse investimento também no sentido de se pensar numa prestação social única que assegure uma rede de proteção, naturalmente, também para quem precisa. Pilar? O quinto tem a ver com a coesão territorial, com o desenvolvimento local, e para isso vai ser absolutamente fundamental toda a economia social. Disparidades nas Os municípios têm a ver com a descentralização também, que também está em curso, e portanto toda a dimensão dos territórios e a articulação nos territórios e a aplicação depois das políticas no nível território, porque é sempre depois lá no... Pois, é uma dimensão fundamental local, neste exercício de descentralização. E portanto também temos que... E depois o último eixo, que é o eixo 6, é o eixo de tornar este desafio, fazer da luta contra a pobreza um desígnio nacional. E assim é o eixo que me permite também a mim dar alguma criatividade,
pronto, no sentido de promovermos uma nova visão sobre o que é que significa erradicar a pobreza e construir essas alianças. Construir as alianças com todas as organizações, desde a comunidade científica até às empresas, que não podem ficar de fora também claro. deste grande desígnio nacional, e depois toda a economia social. Portanto, mas temos grandes investimentos estruturais que estão em curso. Provavelmente só vamos poder ver resultados, portanto, o plano de ação é 22-25, muitos dos investimentos, como disse, estão associados até financiamentos e investimentos do PRR, portanto... O PRR tem que avançar. Ele está em curso, não é? Em áreas que... Não, eu estou a dizer, os do PRR têm que avançar antes de 25. Não, tem que terminar, exatamente, 26, não é? Exato. Eu estou a dizer é que o plano de ação da estratégia é 22-25. Exato. O PRR, eu percebi isso, só estava a colocar uma questão nesse que é uma sentido. questão importante. O que dá um boost também, porque eu sei que estão a acontecer reformas estruturais, assim, estas coisas é sempre muito relativo, nós queríamos isto tudo para hoje. Tudo Sim, que era... mas a Sandra foi a primeira a referir a certa altura que o impacto só se vê a seguir. E, portanto, precisamos de tempo para construir muitas das operações que estão a ser... E para ver os resultados. E para ver resultados, é verdade. Muito obrigada por ter estado aqui a conversar sobre a Europa e a conversar sobre a luta contra a pobreza na Europa e em Portugal, e desejo boa sorte e bons resultados para a implementação da estratégia. Foi um prazer, muito obrigada, Margarida. Muito obrigada. Até breve, então.